Queria dizer que nunca fui à Grécia, mas que a minha geração, é sempre, cada geração é sempre um umbigo do mundo, mas a minha geração sempre teve uma atração, um fascínio pela Grécia, sobretudo pela antiguidade grega, até pela geografia, pela sua encruzilhada ali como porta entre o Oriente e o Ocidente, havia um fascínio. Neste livro, esse fascínio que a minha geração e outras que antecederam e outras posteriores, neste livro encontra-se esse fascínio numa paixão. O Pedro Caldeira Rodrigues transmite a paixão pela geografia grega, pela história, pela cultura e pela política grega desde a primeira à última linha. Aliás, começa na primeira linha quando ele, ao introduzir o livro, começa por nos transmitir as impressões, as suas impressões de uma primeira viagem à Grécia, no Interrail, em 1977, salvo erro. E essas impressões estão lá todas, num parágrafo, estão lá todas, sobre a geografia, sobre a história, sobre vai ao pormenor das praias, a literatura num livro, que foca um livro de poesia, oferecido por 4 espanhóis. Portanto, essa paixão pela Grécia é patente logo desde a entrada no livro. Depois, para dizer que li o livro num trago, aliás, num trago deixando no fundo um bocadinho, para ir saboreando aos poucos. São as cronologias, os mapas, mas lê-se num trago, o livro lê-se num trago. Significa que tem uma escrita escoleita, limpa, a marcar a mão do jornalista, da mesma maneira que tem uma abordagem em que é notório a mão do historiador. E estes dois aspectos conjugam-se ao longo de todo o livro, que são a escrita a marcar a presença do jornalista e a abordagem em cada um dos temas a evidenciar a costela do historiador. Isto é um livro indispensável, este é um livro indispensável neste momento, até porque há aqui algumas mistificações sobre a questão grega, aqui sobretudo entre nós, desde comentadores muito ilustres quererem desligar a Grécia contemporânea completamente da Grécia Antiga, como se Sócrates ou Platão não tivessem nascido em Atenas. Por outro lado, há as mistificações do presente, que são a história das empregadas, das cabeleireiras, que tinham uma reforma que se toca sempre como a reforma aos 55 anos, por riscos, não sei o quê, como se nós não tivéssemos a segunda figura do Estado, Presidente da Assembleia da República, com uma reforma obtida aos 40 anos e bastante alta. Portanto, este livro, o Sobressalto Grego, desmistifica toda uma série de informação que tendencialmente destinada a colocar o povo grego, a Grécia, fora da carruagem da Europa. Depois inicia-se por uma abordagem histórica indispensável a perceber todo o processo. E para quem hoje está confrontado com uma Europa a desfazer-se, uma Europa em que a Alemanha dita os caminhos e os rumos que os restantes têm que tomar. Perceber as particularidades do povo grego e como eles são neste momento, como a Grécia e o povo grego é neste momento o calcanhar daquilo de uma Europa alemã, é muito importante. E o Pedro Caldeira Rodrigues passa em revista
toda a história, sobretudo desde a independência, meados do século XX, meados dos anos 20 do século XIX, a independência da Grécia, a Grécia contemporânea, a sua procura às raízes da sua antiguidade, com um hiato de 2 milénios de invasões e de ocupação turca e otomana, quer do ponto de vista cultural e histórico, quer do ponto de vista territorial. Daí que tenham tido o primeiro grande trauma desta Grécia contemporânea, tenha sido o desastre da Ásia Menor, quando queriam exatamente ir à procura dos territórios onde estavam o povo helénico da Ásia Menor, que foram derrotados, e seguindo os outros 2, 3 traumas que o povo grego teve ao longo destes últimos 150 anos, nomeadamente a ocupação nazi, alemã e italiana, e a resistência e a guerra civil que lhe sucedeu, que foi extremamente violenta. Isso tem alguma comparação, porque há aqui, na leitura do livro, quem quiser ler, há sempre pontos entre a Grécia e Portugal e a Grécia e Espanha. E não é por acaso que são os 3 países em que retomam a democracia praticamente na mesma altura, 74, Grécia e Portugal e Grécia, e depois a Espanha a seguir, bem como nos estados atuais, nos momentos atuais também tem muitas semelhanças, mas a resistência e a guerra civil tem uma particularidade muito semelhante à de Espanha, e depois a ditadura militar dos coronéis. São 3 traumas que o povo grego sempre procurou digerir, foram lutas muito violentas, então quer a resistência, quer a luta contra a ponta final então da luta contra a ditadura dos coronéis, que descambou depois na democracia. Portanto, há aqui um enquadramento histórico desde a antiguidade que o Pedro faz e que é indispensável para perceber as particularidades históricas do povo grego, de modo a entendermos como é que ele neste momento reage desta maneira. Veja-se o referendo, como é que ele reage desta maneira, veja-se a atribuição de uma maioria quase absoluta a um partido que já falaremos, que é o Syriza. Portanto, o que em Portugal não acontece, em Espanha há algumas aproximações, mas muito mais suaves. Portanto, como é que uma grande parte, só as particularidades, a história e as particularidades do povo grego explicam de algum modo que, e a crise obviamente, desde há 5, 6 anos, explicam como é que o Syriza aparece de facto com o representante da maioria do povo grego e o representante da esquerda na Grécia. Depois, chegados a 74, à democracia, há um período, e o Pedro explica bem, todo aquele período, faz uma abordagem daquele período em que se entra no rotativismo entre a nova democracia e o PASOK. Só em 81 é que o PASOK ganha as eleições legislativas pela primeira vez, e até com um programa em que tomou em mãos algumas bandeiras que eram bandeiras da esquerda, e entre elas uma que era muito importante para o povo grego, que era do reconhecimento da resistência ao fascismo e ao nazismo, à ocupação nazi. Portanto, o PASOK ganha em 81 e depois ganha, salvo erro, em 85, ganha as seguintes e depois alterna, entra-se no rotativismo com a nova democracia, tendo perdido neste percurso, tendo o PASOK perdido parte dessas bandeiras e tendo-se acomodado a esta alternância, a este rotativismo entre o PASOK e a nova democracia, e volta a ganhar as eleições em 93, depois volta a perder nas legislativas seguintes. E o que é importante é que são estes 2 partidos que, ao longo desde 74 e até às eleições legislativas de 2009, finais de 2009, em novembro de 2009, quando o PASOK ganha, se vai construir todo um Estado fragilizado,
e toda uma série de corrupções à volta dos números e das contas. Aliás, só uma notinha, a Grécia não tinha condições, sobretudo pela sua dívida externa na altura, para cumprir os requisitos de entrada no euro, e foi um banco do qual era vice-presidente na altura o atual presidente do BCE, que aconselhou os gregos a martelarem os números, a martelá-los, uma expressão muito usada pelos economistas, a martelarem os números, de modo a iludirem a dívida grega, a dívida externa pública, de modo a iludirem essa dívida e cumprirem assim ficticiamente os requisitos. Em 2009 o PASOK ganha as eleições e denuncia, entre aspas, a situação da dívida externa, os números reais, e entramos então, a partir dos primeiros meses de 2010, na ajuda externa, nos empréstimos e no resgate e na tutela da Troika. E os 4, 5 anos que se passam desde aí, até janeiro de 2005, quando pela primeira vez o Syriza é o partido maioritário grego, é um mundo terrível para os gregos, é um mundo de ilusão, é um mundo de ficção. São milhões de euros, 250 mil milhões de euros, destinados a salvar os bancos gregos. Não têm destino, não têm por objetivo salvar a economia grega, não têm por destino resolver minimamente a dívida externa pública, que sobretudo esta era a grande fragilidade da Grécia. Têm apenas como objetivo diminuir, nós conhecemos a expressão, viviam acima das suas possibilidades, viviam acima das suas capacidades, há que retirar-lhes o máximo possível. Criaram-se alguns mitos que o salário mínimo era muito alto, de que as reformas eram muito altas, de que as reformas eram antes de tempo, de que os direitos do trabalho eram exagerados, e durante estes 5 anos assistiu-se, a Grécia assistiu e a Europa assistiu, e os mais atentos, os mais avisados assistiram a um empobrecimento brutal de todo o povo grego em geral, mas a uma dureza sobre a classe média grega, sobre professores, sobre médicos, sobre jornalistas, 3, 4 mil jornalistas desempregados, 3, 4 mil, salvo erro. A classe média, há situações concretas, e aqui houve um papel importante da Igreja, há situações concretas em que há famílias de classe média que tinham uma vida normal, rendimentos médios, no casal à volta de 2.500, 3.000 euros, e que de um momento para o outro foram para a rua como sem abrigo. Ficaram sem casa e sem emprego. Esta situação dramática em que o Syriza, a partir de um certo momento, começa a ser uma esperança para o povo grego. Algo diferente do rotativismo e dos políticos, que têm muitas ligações familiares em cada um dos clans de famílias políticas, representavam. O Syriza começa a representar uma coisa nova. E já agora, antes de prosseguir, é importante, a história do Syriza eu diria que o Syriza é o agrupar de estilhaços vários, decisões e desilusões ao longo de 20, 30 anos. O Syriza vem aos poucos, acaba por cristalizar um conjunto de decisões e de desilusões. Desde aquelas duas tendências do Partido Comunista Grego, a chamada do interior e do exterior, que se verifica em 1968, entre nós não é do exterior e do exterior, mas há uma outra decisão do Partido Comunista Português que é de 64, esta é mais tardia e tem outras características, porque há ali uma luta entre ortodoxos, entre aspas não, entre ortodoxos pró-stalinistas, isto é um pouco antes da invasão da Checoslováquia, e eurocomunistas, e dessas duas tendências dentro do Partido Comunista, que sem alguns grupos e algumas pessoas, há até grupos que provêm do PASOK, da tendência social-democrata europeísta,
há grupos mais radicalizados. Portanto, o Syriza, num percurso, foi capitalizando cisões e descontentamentos e desilusões. Muita gente, até que isto também se verifica em Portugal, temos muitos casos, aliás alguns que se passaram para a direita, vêm da extrema esquerda até à extrema direita, quase. É só olhar para é só observar o observador. Mas ali o Syriza vai buscar também fatias de uma geração que se desiludiu, que aderiu, que se empenhou na juventude, na luta, aliás, na luta até contra a ditadura dos coronéis, mas que depois, aos poucos, se foi desiludindo com a democracia por causa do bipartidarismo e foi-se afastando da política, a não participar, classe média não participava. O Syriza veio despertar-lhes também, é isso, não é? Veio despertar também alguma consciência de que tinham que lutar, não estou a interpretar, alguma consciência de que tinham que lutar por uma nova Grécia, por uma Grécia que não se podia ser espezinhada por Berlim. Bom, isto tudo levou a que em 2015 o Syriza tenha num fenómeno único nesta Europa, na União Europeia e sobretudo na zona euro, tenha conquistado o poder e se prepare para continuar, porque já há indícios de que vai convocar eleições para este ano, para o outono. Este fenómeno é um fenómeno que nos interessa a nós todos, europeus, porque, sobretudo, os países do Sul, os países mediterrâneos e do Sul, estão debaixo das mesmas, dos mesmos atropelos de Berlim. É necessário criar uma nova Europa para que a Europa renasça, ou então ela morre. Ela já está moribunda porque as forças que podem contestar o status quo alemão à Europa alemã são muito pequenas e são, sobretudo, o Syriza. Há em cada país forças, mas que não estão à altura de governarem, e de modo que este livro é de leitura obrigatória para compreender bem o fenómeno grego, a política grega, o que representa o Syriza e o que é que nós estamos aqui a fazer na Europa nestas condições. Termino só lendo a última frase do livro do Pedro. Estou à procura dela, última frase, conclusão, última frase da conclusão, é mesmo a última frase. Aconteça o que acontecer, 2015 será uma data que passará a figurar obrigatoriamente nos anais da história da Europa. Eu concordo. Obrigado.